Olá a todos! Então hoje vamos falar sobre trânsitos de Urano com o Sol. O vídeo anterior foi sobre aspecto de Urano-Sol no mapa de nascimento e hoje é sobre o trânsito. O trânsito é quando o planeta, atualmente, no caso Urano, está se movimentando e ele está tocando, está fazendo um ângulo com o Sol do seu mapa de nascimento. A isso chamamos de trânsito. Os trânsitos ou previsões astrológicas, então, em relação a Urano, um chamado para mudança. É algo que geralmente você já sabia ou já sentia que precisava mudar, mas talvez não tivesse a motivação necessária ou o impulso necessário, ou lhe faltavam acontecimentos para dar aquele empurrãozinho. E Urano dá sim um empurrãozinho, aliás, ele dá um baita do empurrão. Por quê? Porque Urano é o planeta que rompe com os limites das coisas. Urano é o planeta que quando ele traz um acontecimento, ele traz algo que a pessoa sente como repentino. Mas se você olhar com honestidade, nem sempre aquilo que Urano está trazendo é tão repentino assim. A mudança, o acontecimento até pode parecer repentino, mas a questão que precisa de mudança e de transformação, você já identificava que antes precisava. Claro, não é uma regra, tem questões que realmente Urano traz que são repentinas, como por exemplo, Urano é o planeta da eletricidade. Trânsito de Urano para qualquer planeta pessoal, ele causa muitas vezes quebra aparelhos eletrodomésticos, ou então você ficar mais exposta a descargas elétricas, e isso não é uma coisa que nem sempre você precisaria fazer alguma coisa antes, Claro, a não ser que você tenha um problema na parte elétrica da sua casa que você já tinha que resolver há muito tempo. Isso aí pode acontecer de realmente você ter que resolver de última hora ali quando tem um trânsito de Urano, porque o Urano rege a eletricidade. Tanto a eletricidade do corpo como a eletricidade de toda a natureza. Então, quando a gente está com trânsito de Urano, coisas repentinas acontecem. Urano é o famoso puxador de tapete. E ele pode puxar o nosso tapete em qualquer área da nossa vida, seja no nosso trabalho, seja nas nossas finanças, seja em assuntos de família, de casa. Urano é aquele planeta que indica assim, olha, você ou muda. Você começa a encontrar mais oportunidades e até mesmo circunstâncias que o forçam a mudar. Os trânsitos de Urano, eles são muito melhor encarados, você vive ele de uma forma muito melhor se você seguir o fluxo dos acontecimentos. Não é bem deixar a vida levar, Acho que a gente deixa a vida levar, as pessoas acabam levando a nossa vida por nós, Então não é bem isso. Mas é você não forçar tanto para que as coisas sejam do seu jeito. Coisas novas vêm, novos olhares, novas alternativas também vêm. Um novo está vindo para a tua vida e você precisa olhar, aceitar e se harmonizar com aquilo que de novo está vindo. Às vezes você pensa, não queria que isso mudasse, poxa, estava tudo tão certinho e agora tá uma bagunça, tá tudo de pernas pro ar. Urano tá querendo lhe mostrar alguma coisa. O planeta não vem para lhe castigar, Embora você possa viver situações difíceis, sim, mas o planeta ele somente atualiza a lei de causa e efeito. O planeta ele não castiga ninguém. O planeta não tem uma aversão nem uma simpatia pessoal por ninguém. Ele apenas vem para atualizar a lei de causa e efeito. E muitas vezes para que você renove a sua vida, de fato. Então, Urano, quando ele toca o Sol, que é o centro da identidade, da personalidade do ego, você pode promover de uma forma... Você escolhe para promover uma mudança, você pode achar necessária uma mudança. Você pode sentir que outras pessoas estão confrontando você no seu ego, na sua identidade, você se sentir... aviltado, você sentir que alguém está querendo combater, que alguém está muito agressivo em relação a você também. Isso força você a mudar o seu ponto de vista, as características da sua personalidade. Não vou dizer que as pessoas mudam 100%, mas elas podem fazer ajustes, em questões de personalidade. Você começa a ver que forçar a barra não dá, não adianta. E há uma tendência de Urano forçar a barra. Urano é aquele planeta que tem uma afeição, entre aspas, pela liberdade, pela autonomia. Então, quando ele se junta com o Sol, a pessoa quer mais liberdade, a pessoa fica mais irritada
Quando você passa por trânsito de Urano, você pode até não aguentar você mesma. Eu não tô me aguentando de tão irritada que eu tô. A pessoa se irrita por qualquer questão. Trânsito de Urano para com qualquer planeta, qualquer trânsito de Urano fica em média 2 anos e meio. Então é chamado trânsito de planeta longo, né? Que faz trânsito longo. Então você tem 2 anos e meio em que vão vir experiências novas para sua vida. Tanto nos aspectos harmônicos como nos aspectos desarmônicos. Se você, por exemplo, é do signo de terra, Capricórnio, Touro ou Virgem, você pode resistir mais às mudanças, porque os signos de terra, eles não gostam muito de mudar, não. Se você tem um Saturno forte no mapa, pode ser que você não goste nadinha de mudança. Você fica mais inseguro, porque você sente que o seu emprego mudou, ou as suas finanças mudaram, ou você tem que correr atrás de coisas novas. Urano traz o novo. Urano traz uma necessidade de você mesmo já ganha uma energia a mais, né? De que você gaste mais energia. E você também fica mais ansiosa por conta de trânsitos de Urano. Então, no sentido positivo, Urano traz o novo. E não importa se você está com uma oposição em trânsito, uma quadratura em trânsito. Não é só porque o ângulo é negativo que ele não vai trazer mudanças positivas. Isso muito vai depender de como que você vai encarar essas mudanças. Você pode, por exemplo, estar passando por Urano-Sol na área do seu trabalho, na área das suas finanças, e você já sabe já de muitos anos que aquilo já não está funcionando. Aí vem Urano, passa pela área das suas finanças em trânsito de fato, e você experimenta um vai ou racha, né? Então eu tenho que realmente mudar isso, reciclar, que é uma palavra de Plutão, mas que também serve para Urano, porque é o novo, né? Eu tenho que mudar, eu tenho que implementar coisas novas, eu tenho que me atualizar. E é chato, porque até então, ou antes aquilo dava certo, mas as coisas não dão certo o tempo todo, né? É a impermanência. Urano, ele representa a impermanência, é um chamado da impermanência na nossa vida. A gente constata na nossa realidade que as coisas são impermanentes. E Urano, ele traz muitas vezes uma separação de alguma coisa, um rompimento com alguma coisa, né? São velhas estruturas que precisam ser rompidas. Então, muito vai depender da maneira como você a maneira como você lida com mudanças, a maneira como você segue a sua vida, como você organiza a sua vida. Urano para com o Sol pode trazer conflitos com o pai, né, e com figuras de autoridade. Você pode ficar mais rebelde. Você pode também não querer mais a ação de uma pessoa sobre você, ou a influência de uma pessoa sobre você, ou a influência de um outro ego sobre você. Por que um outro ego? Porque o Sol é o centro do ego. E se você tiver com um trânsito desarmônico de Urano, muitas vezes você pensa assim, fulano tá me enchendo o saco, eu quero tá querendo dizer o que eu tenho que fazer. Você fica mais anárquico, você rompe com mais coisas. Né? E também muito vai depender de como é Urano no seu mapa de nascimento, se você tem ou não facilidade de lidar com essa energia uraniana. Qualquer trânsito de qualquer planeta, a gente tem que ver como que é ele no mapa de nascimento para ter uma ideia de como que você vai lidar com ele em trânsito. A gente com o tempo passa a conhecer os nossos planetas, né? E como a gente lida com a energia deles em trânsito. Então, como a gente está falando do Sol, assim como o ascendente, né? Urano no ascendente, Urano no Sol, a pessoa às vezes quer mudar a aparência física. No ascendente também muito forte isso. E no Sol também, porque o Sol tem a ver com ego. O ego muitas vezes a gente relaciona o ego com o corpo físico. Não que a nossa identidade esteja no corpo físico, mas faz parte da construção da nossa identidade. E o Sol, ele rege a nossa vitalidade. Então nós ficamos com o metabolismo mais acelerado e também tendemos a querer mudar mais a nossa aparência física. Urano-Sol, é comum que a pessoa faça um corte completamente diferente no cabelo, ou então que faça mais tatuagens, né? Gosta dessas coisas mais, assim, que não são tão convencionais, que são ditas como não convencionais. Hoje em dia, né, o uso de tatuagem é muito comum. Mas até um bom tempo atrás eram para poucas pessoas realmente faziam, né? Mas o Urano, a gente observa pessoas que têm Urano forte no mapa gostam muito de tatuagem. E conheço pessoas que com o trânsito Urano-Sol fizeram tatuagem.
ou então mudaram completamente a sua maneira de se mostrar, de se posicionar. Principalmente aquelas pessoas em que se identificam muito com o próprio corpo, né? Cujo Sol dá essa configuração de se identificar muito com o próprio corpo. Então, Urano, ele pode ser um período muito rico na sua vida, mesmo em ângulos adversos, né? Pode ser um período muito rico, em que depois que ele passa, você pensa assim, nossa, eu fiz coisas que nem imaginava que faria. Então, é algo que às vezes você pensa assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse me comportar dessa maneira, que eu fosse agir dessa maneira. Você pode descobrir na sua personalidade que você está mais capaz de ser de uma forma em que você antes não admitia ser. Claro que com Marte tem uma atividade maior do que com o Sol. Com o Sol são mais questões internas, questões de ego, de personalidade. Digamos que é uma mudança, não vou dizer que você vai mudar do 0 ao 100, né? Nem acredito que isso seja possível. E não que isso tenha que ser feito, mas você vai começar a se ajustar mais. E Urano, ele como é bem anárquico, você também pode ficar muito rebelde. Rebelde com as estruturas já existentes, rebeldes se você for adolescente ou pré-adolescente, você pode ficar mais rebelde com os seus pais, com o seu pai, ou mais rebelde na sua personalidade, você pode querer forçar mais a barra, né, nos seus desejos, nas suas preferências. Você pode querer achar que você se banca mais. Você quer mais independência, você quer se bancar mais. Então, Urano com o Sol também pode indicar que os homens da sua vida, ou seja, homens próximos a você, estão passando por fases de mudanças. E você também pode experimentar um companheiro, que também representa o Sol, que está passando por alguma fase uraniana, fase de mudanças, ou você passando em relação a esse companheiro. E você querendo mais liberdade, mais autonomia. Em relação ao seu pai também. E você vivenciando, então, mais experiências coletivas, você participando de mais grupos, você descobrindo uma ideologia nova, que tem a ver com que você se sente integrado, né? Porque o Sol, ele tem a ver com algo do seu, não digo nem crenças, mas aquilo que a gente acredita, as nossas ideologias, ela tem muito a ver com o nosso ego, né? Com quem a gente é. Então você pode se descobrir numa ideologia diferente, ou então você forçando mais, ou a barra em relação a ela, ou você se apegando mais em relação a ela. Pode ser um período que você venha se interessar por político, ou até mesmo se candidatar a uma eleição. Então você começa a querer coisas diferentes para que você apareça mais. Veja, o Sol como regente natural de Leão, ele é tocado através de Urano. Então você quer aparecer, mas de uma forma mais Urano. Você fica mais evidente. Urano ele é mais extrovertido, é um planeta mais extrovertido. Enquanto que o Plutão você fica mais introvertido, como foi falado nos trânsitos de Plutão com o Sol, com o Urano você fica mais extrovertido, você fica até mais agressivo também, mais irritado, e também fica querendo, você meio que força a barra. Vocês vão ter que me engolir, sabe essa questão assim, vocês vão ter que me engolir? É mais ou menos isso aí, tá bom? Então Urano, ele também tem um viés de agressividade, sim, e tem um viés de coletividade, você pode ficar mais fraterno, ou você querendo se engajar mais, se identificando, o Sol, se identificando com atividades coletivas que promovem o bem para uma coletividade maior. E você também pode ficar mais aventureiro ou aventureira. Isso muito vai depender da casa em que você tem o seu Sol ou da casa em que está Urano. Veja, a casa em que você tem o seu Sol é fundamental. O signo do seu Sol se for um signo de terra, você vai sentir com mais dificuldade, você vai fazer as mudanças mais lentamente. Se for um signo de fogo, um signo de ar, muito mais rápido. Um signo de água, talvez você fique um pouco mimimi. Será que fica um pouco instável? Será que eu devo não seguir isso aí? Mas a questão é que se Urano vem é que você precisa mudar, né? E essa mudança pode ser sim muito boa se você não forçar a barra no sentido contrário. Não ir contra a maré. Esse ir contra a maré, essa maré que é você mesmo,
não é uma atitude muito inteligente. Você pode até ter dificuldade de mudar, mas você ir contra algo que está vindo para o teu crescimento, isso não é muito inteligente, certo? Então, é preciso ceder mais, mas a gente não cede. O Urano, ainda mais quando toca o Sol, que é o centro do ego, né? Ele considera que aquilo que ele pensa é a verdade absoluta. Eles são muito Urano, né? Que é regente natural de Aquário, ele é muito voltado para aquilo que ele considera como o seu mundo. Tem o lado de uma individuação e de um individualismo também muito forte. Embora seja um planeta de coletividade, mas ele tem muita consciência, porque também é um planeta de liberdade. Tem muita consciência do seu individualismo, ainda mais quando toca o Sol, né? Da sua individualidade, do seu ego. Então é como se aquela antena aumentasse e a pessoa ficasse mais ligada ali, o radar tá ligado para quem quer me prender, quem quer me dominar, quem quer ditar ordens para mim, né? Quem quer guiar a minha vida, quem quer interferir na minha vida, quem é que está querendo passar no meu caminho. A gente quer romper com essas estruturas, com essas pessoas, com essas circunstâncias. Então, tem muitas podas necessárias também de fazer na nossa vida. Se você é uma pessoa que você está numa situação, seja ela qual for, ou no seu trabalho, ou na sua família, ou no seu relacionamento difícil, é um período bom para você aparar as arestas, para você botar os pingos nos is. Porque você é como se você estivesse enxergando tudo muito claramente. E quando você não enxerga muito claramente, você perde. Então, quando a gente não muda, a gente perde. O Urano, ele é clássico. Quando você não muda, você perde. Quando você não segue o fluxo, e seguir o fluxo não é necessariamente se submeter, mas de você saber discernir, né? Por que ser tão radical? É uma tendência, o Urano-Sol ser muito radical, né? Tanto no mapa de nascimento como na previsão. Então, na previsão, ficamos mais radicais, não contamos muito até 10, ficamos mais ansiosos. O metabolismo é mais rápido, ficamos mais acelerados. E essa tendência a radicalizar as coisas pode inclusive fazer com que percamos oportunidades. Então é preciso você ver o que precisa mudar, mas preciso você parar e pensar, peraí, vamos ver se é realmente assim. Não para ficar com mais do mesmo, continuar do mesmo jeito, mas é implementar as mudanças, mas levando em consideração as pessoas envolvidas, as situações envolvidas e o futuro a curto prazo, né? Não se esqueça que Urano, ele é o planeta do futuro. Ele é o planeta que você pode lidar muito mais com tecnologias, você pode passar a querer renovar, né? Não só o seu eu interno. Quando as pessoas não estão muito ligadas a quem ela é, não são muito de autorreflexão, elas passam a querer mudar o ambiente à sua volta. Elas começam a se identificar como ego aquilo que está à sua volta. Por isso que o corpo físico muitas vezes muda. A pessoa vai e muda características do seu corpo físico. Por conta de que elas muitas vezes não reconhecem que também tem uma estrutura interna que precisa mudar, que é uma estrutura de ego, né? Uma estrutura de constituição do sujeito. E Urano, quando ele toca o Sol, que é o centro da vitalidade, você também pode passar, não é que seja exatamente saúde, mas como ele é o centro da vitalidade, você também pode passar por algumas experiências em que você tem algumas alterações externas, né, que vêm para o seu corpo físico, ou até mesmo ele não precisa estar necessariamente na área da saúde. Você pode ter alguns desajustes na sua saúde mais breves, que vem do nada, some do nada. Não precisa estar numa casa 6, numa casa de saúde para isso. Porque qualquer planeta que toca o centro da vitalidade pode ocasionar isso, né? E o Sol está relacionado, então, à parte cardíaca. Lembra quando eu falei de Plutão, Sol, o que precisava ser visto em termos de estrutura física, né? O Sol representa a parte cardíaca e tem uma relação muitas vezes com a coluna e o sistema nervoso. Então por isso que a gente às vezes fica mais ansioso, mais ansiosa. Tem a ver com o sistema nervoso também.
Então, em trânsitos Urano-Sol, nós podemos experimentar algumas mudanças no corpo físico repentinas. E como lida com questões relacionadas ao sistema nervoso, você pode passar por períodos em que você se sente mais agitada, em que você se sente mais, assim, até um pouco de descontrole. E por falar em descontrole, fazendo o link com essa questão, o Urano é planeta também de velocidade, tá? Então, se você tem o hábito de correr demais, né? E você tome cuidado, porque você tende a acelerar mais. O seu metabolismo está mais acelerado e você tende a acelerar mais. Então, os problemas de velocidade ocorrem. É muito comum trânsitos Urano-Sol queimarem aparelhos eletrodomésticos, a gente tem que ficar trocando de celular porque quebrou, porque estragou, dar pane aí nos aparelhos eletrodomésticos. É bem frequente isso acontecer com qualquer trânsito de Urano, principalmente Sol e Mercúrio e Marte. Questões relacionadas à eletricidade, né, e esses aparelhos eletroeletrônicos. Espero que eu tenha abordado todas as questões principais e qualquer dúvida é só postar nos comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo sobre Urano em aspecto com a Lua no mapa de nascimento.